Que a graça de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, meu irmão e minha irmã. Nesta lista de vídeo que nós vamos gravar é a respeito da oração. Como devemos orar? Qual é a oração que agrada a Deus? O Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, ensinou os seus discípulos e ensina a nós hoje a forma certa de orar. Oração pessoal, oração individual, uma oração em que se traduz numa conversa com Deus. Orar é conversar com Deus. Este é o primeiro vídeo. Nós vamos pegar como base deste ensinamento da Bíblia Sagrada sobre oração o texto que está escrito no livro, no Evangelho de Mateus. Está no capítulo 6, versículo de 5 a 15. O que Jesus ensinou a respeito da oração. Como devemos orar em segredo. Nós gravamos sobre as obras, boas obras, atos de justiça, o bem que nós fazemos, como nós devemos fazer em segredo. E também a respeito do jejum. Agora, essa lista é sobre a oração. Esses vídeos que nós gravamos e esse que nós estamos gravando agora sobre a oração é a parte mais importante da Bíblia Sagrada para um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, para entender, compreender, aprender melhor da oração, a respeito da oração, que é aceitável, agradável a Deus, como Deus vê, como Deus olha para seus filhos e filhas, para o ser humano que está buscando, que está procurando a face de Deus, sua ajuda, seus benefícios, suas graças, suas bênçãos, o perdão, a purificação, a conversão, a salvação eterna, tanto para você mesmo como para a sua família. Irmãos, o que Jesus falou a respeito da oração, preste muita atenção. Versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Quando orar, não faça como os falsos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai, Deus, em segredo. E teu Pai, que é Deus, que te vê no lugar oculto, em segredo, te dará a recompensa. Nas vossas orações, não multiplique as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos a forças de palavras. Não imite os pagãos, porque vosso Pai, Deus, sabe o que vos é necessário, antes que lhe o peçais. No versículo 9, ele ensina a oração do Pai Nosso. Versículo 9. Então, meus irmãos e irmãs, o que nós vamos falar não é tudo a respeito da oração pessoal. Existem muitos tipos de oração, muitos. Oração de intercessão, oração de exorcismo para expulsar demônios, oração de libertação, oração de cura de enfermidades, oração de louvor, de ações de graça, os salmos de Davi, os salmos do filho de Coré, todo o salmo são orações cantadas. Jesus e os discípulos costumavam a fazer estas orações com os salmos. Os cristãos antigos faziam. E
o que nós estamos aqui a aprender é a forma correta como Jesus ensinou. No tempo de Jesus tinha aquelas pessoas que gostavam de se aparecer. Jesus chama de hipócritas, falsos, judeus religiosos falsos. Até entre as autoridades e no meio do povo também acabavam imitando essa gente. Ele diz que ele via isso, via pessoas nas esquinas, nas praças, levantando as mãos, movimentando a cabeça, o corpo. Na sinagoga mesmo, onde os judeus se reuniam todos os sábados, nos bairros das cidades de Israel e também fora do território de Israel, aonde os judeus devotos tinham suas sinagogas. Era no sábado que eles faziam as reuniões para ler e ensinar a Torá, a instrução, as Sagradas Escrituras ao povo de Deus. Lá eles se reuniam, tanto os judeus naturais como os prosélitos, que eram pagãos se convertidos ao judaísmo. E ele diz que alguns deles, não todos, mas alguns deles gostavam de se aparecer. Orar de pé para serem vistos pelos homens, como você ouviu aqui, serem vistos, para que eles fossem então considerados, sim, diante do povo, como se fossem santos ou justos, pessoas de Deus, mas não são, não são. E o que ele ensina? Que você deve entrar no seu quarto. Quando você fazer oração, entra no seu quarto, no lugar onde é oculto, só você e Deus. Então, converse com Deus, com as suas palavras. Sim, converse com Deus, de olhos fechados ou abertos, se concentre, se ponha de joelhos ou sentado, da forma como você achar melhor. E converse com Deus. Orar é conversar com Deus, falar com Deus. E a melhor parte da oração não é o que você vai dizer a Deus, porque Deus já sabe. Ele diz aqui, vosso Pai Celeste já sabe o que vocês precisam antes de pedir. Porque os pagãos, os idólatras, tinham certos costumes de gritar, falar alto, multiplicar muitas palavras para que o Deus deles ouvissem, mas era uma mentira, a idolatria, deuses inventados por mãos de homem. Então, não era para ser como essa gente, e nem como os hipócritas, judeus que gostavam de se aparecer. Entra no teu quarto, e Deus que vê você no oculto, no segredo, Ele te dará recompensa. Então, a oração, ela também traz recompensa, tanto como o bem que você faz, o jejum, os sacrifícios que você faz em segredo a Deus. Se for em segredo, da forma como Jesus ensina, então você terá recompensa. E o que é esta recompensa? São muitas, são milhares e miríades de milhares de recompensa que Deus dá. Nós recebemos, durante a oração, que recompensa? Poder, graça, cura, libertação, purificação, transformação. A oração, nossa conversa com Deus, nos traz uma energia, uma força da parte de Deus. Sim, nós não conseguimos explicar, não conseguimos entender este mistério do que acontece quando você está conversando com Deus, falando com Deus, adorando, louvando. Não precisa ser em voz alta, pode ser em silêncio no seu coração, pode ser uma oração mental. E a melhor oração é essa, quando você ouve, se coloca em silêncio e não tem nada a dizer, mas se prostra de joelho ou sentado e se coloca diante de Deus, humildemente, para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, no silêncio do seu coração. Mesmo que haja tentações ou o diabo tenta atrapalhar você na sua oração, com muitas imagens na sua cabeça, pensamentos, coisas negativas, não significa que o demônio tentando atrapalhar na sua oração, significa que você não vai receber nada, que a sua oração não tem efeito nenhum, que não deveria ser assim. Não. Quando você é tentado, mesmo quando está orando,
e o diabo tenta distrair você, você recebe sim graça e poder de Deus. Você não precisa sentir a presença de Deus toda vez que você ora. E você está sentindo a presença. Não. Fé não é sentimento. Quando você ora, mesmo que seja na tristeza ou na dor, em sofrimento, mesmo que você esteja na tristeza, na solidão, sua oração está tendo efeito. Sim. Vou dar um exemplo. É como um equipamento eletrônico. Um celular, por exemplo, que é muito simples, todos têm na palma da mão. E quando ele descarrega, é preciso recarregar. Conectamos através de um equipamento que se chama carregador, na tomada, na energia. Se tem energia e o carregador está bom e o celular funcionando, vai carregar e vai recarregar. Então, o tempo que você deixa o celular recarregando, qual é o tempo? 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora? Quanto tempo ele carrega? Que tipo de aparelho você usa? Vamos dizer que é o comum, simples, e que leve 1 hora, por exemplo, 1h30 para recarregar. Veja o tempo. Se você tirar em 5 ou 10 minutos, o nível da bateria vai estar ali em 5%, 10%, 15%. Vai funcionar o dia inteiro? Não. Precisa deixar mais tempo recarregando. Assim somos nós diante de Deus. O tempo na sua oração pessoal é muito importante. Quando você faz em segredo, é uma pessoa sincera, não é hipócrita, porque os hipócritas, os falsos religiosos, falsos católicos e falsos crentes, falsos religiosos, não recebem coisa nenhuma nas suas orações. Pode ficar 10 horas ou mais fazendo vigília, não recebe nada. Por quê? Porque existe este grande obstáculo que é a soberba, o orgulho no coração. Estão inchados do orgulho, pensam que são justos, são melhores que os outros, mas não estão recebendo coisa nenhuma. Muitos fazem longas orações até, colocam nas mídias, e todos pensam, podem pensar que são pessoas de Deus, mas não são. Não são, nem todos. Recebem o quê? Nada. Hipocrisia, falsidade. Não andam com sinceridade diante de Deus, são desonestos. Nós vamos falar sobre isso neste vídeo, no outro, nos próximos vídeos, a respeito disso. Irmãos e irmãs, então, na oração, é como equipamento. Fica carregando e recarregando, e quando está com a bateria cheia, nós desconectamos e podemos usar ele. Tem equipamentos que podem ser usados o dia inteiro, dependendo do uso que você vai fazer. Assim somos nós, começando já cedo com nossa oração, lendo, estudando a palavra de Deus, texto bíblico. Você precisa fazer isso. Não só ler, mas estudar a Bíblia. E são palavras de Deus, palavra viva de Deus. Quando você lê e estuda a Bíblia com devoção, com coração sincero, você está recebendo sabedoria de Deus, conhecimento de Deus, poder, purificação de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Entre outros livros sagrados de confiança também. Mas a Bíblia é o primeiro, número 1. O melhor e o maior catecismo universal do planeta, para toda a humanidade. Educação de Deus para todos os seus filhos. Por isso não podemos orar tão pouco, senão não vamos funcionar o dia inteiro. Nós temos o dia inteiro para tratar com pessoas, com as criaturas, e precisamos estar bem abastecidos com a graça, o poder de Deus, estar cheios do Espírito de Deus. Temos que fazer isso todos os dias, meus irmãos. Assim como este homem corporal, físico, precisa de água e alimento, ar para respirar, precisa de purificação, cuidados, sim, com a saúde física e a alimentação, assim também nosso corpo espiritual, homem espiritual, a pessoa espiritual. Nós temos um corpo espiritual, temos um corpo físico, corpo espiritual, que precisa se alimentar da palavra de Deus e da oração. E dos sacrifícios em segredo. Tudo isso em segredo. Precisamos ser humildes. Por que em segredo? Porque só os humildes conseguem manter segredo a sua comunhão com Deus. Vamos para o segundo vídeo, a fim de continuar a importância desses ensinamentos da palavra de Deus sobre a oração. Amém?